Shalom, queridos! Estamos no dia 28 de janeiro do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 6 de Shevat do ano 5783 da nossa criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá. E o nosso propósito, como é do conhecimento dos amados, é nós pegarmos a paraxá semanal, a porção semanal da Torá e juntos lermos, estudarmos e no final trazermos uma aplicação prática para as nossas vidas. Como dizia o Rebbe de Lubavitch, depois de um bom estudo de Talmud e um bom estudo de Torá, precisamos parar, pensar e analisar de como aplicarmos tal conhecimento para o nosso dia a dia, para a nossa vida espiritual. Sempre lembrando que toda a exposição aqui no Compartilhando a Torá está atrelada com a vida espiritual de um Benei Noach. Então, se você é um Benei Noach e decidiu seguir a fé monoteísta com fundamentação judaica e orientação rabínica, sem sombra de dúvida, nós juntos iremos elevar a nossa alma com o estudo da Torá. É importante nós falarmos aqui que eu faço parte do movimento Benei Noach Brasil. Estamos debaixo de uma orientação rabínica, onde o nosso rabino é o Rabino Yaakov. Então, temos muita tranquilidade para compartilharmos a Torá para os Benei Noach. E, evidentemente, nós, Benei Noach, estudamos as 7 leis e as suas derivações. Queridos, então bora agora para o estudo da paraxá semanal. Essa semana nós estamos estudando a paraxá de Bo. O nome Bo significa, do hebraico para o português, venha, uma referência do chamado de Moshe para ir ao faraó. Então, quando lemos aqui o início da paraxá, nós vamos perceber Hashem chamando Moshe para ir ao faraó. Então, Bo, venha, é um convite, é um chamado de Hashem para Moshe ir ao palácio do faraó. E nessa parte introdutória da paraxá, é importante nós trazermos aqui algumas informações para contextualizarmos com a mesma. Essa paraxá, para efeito de conhecimento, ela contém 106 versículos. E quando nós lemos, nós vamos encontrar nelas 20 mitzvot, 20 mandamentos, 20 preceitos. E para efeito de conhecimento, a nossa paraxá, ela abrange desde Shemot, Êxodo capítulo 10, verso de número 1, até o capítulo 13, verso de número 16. Então é sobre esta paraxá que nós estaremos aqui realizando, fazendo a exposição. Queridos, quando nós lemos o contexto dessa paraxá, nós percebemos que Hashem já havia aplicado 7 pragas ali no Egito. Nós estamos agora mediante as 3 últimas pragas que Hashem vai aplicar ali na terra do Egito. Nesse sentido, nós podemos dizer, pelo contexto, que a redenção dos Benei Israel, de fato, está muito próxima. E quando nós lemos a paraxá em questão, nós vamos perceber algumas minúcias, como por exemplo, quando nós lemos essa paraxá, nós vamos perceber na mesma um império sendo totalmente destruído. E olha que interessante, sem nenhuma força bélica por parte dos hebreus.
Olha que interessante isso daqui. O próprio Deus, ele está lutando pelo seu povo. Então, nesse sentido, quando nós lemos a Paraxá, nós percebemos essa verdade. O império sendo destruído. Um outro ponto que nós percebemos na leitura dessa Paraxá é um líder arrogante. Nós sabemos que é o faraó, um líder totalmente arrogante, recebendo várias oportunidades para se arrepender e deixar os Benei Israel ir realizar a festa para Hashem. Então, com base nessa última observação, um líder arrogante que recebera várias oportunidades de arrependimento. Então, com base nessa última observação, eu gostaria de trazer aqui um tema para conversar com você, para dialogarmos e para refletirmos nesse tema. A porta do arrependimento está aberta. Então eu vou repetir para efeito didático. A porta do arrependimento está aberta. Olha que interessante esse tema. Quando nós lemos a Torá e o Tanar, queridos, nós percebemos que de fato Hashem é um Deus que dá oportunidade para o homem se arrepender. E nesse sentido, Hashem, ele quer de nós uma escolha para o melhor caminho. E nós sabemos que o melhor caminho é a Torá. Na verdade, a vontade de Hashem é que o ímpio ele se converta dos seus maus caminhos. Nesse sentido, já que eu estou afirmando que a vontade de Hashem é que o ímpio se converta dos seus maus caminhos, que o homem se arrependa e faça a vontade de Hashem, para os Benei Israel, as 613 mitzvot, para os Benei Noah, as 7 mitzvot e as suas derivações. Então, com base nessa afirmação, onde nós percebemos esse princípio dentro da Torá, dentro dos escritos, dentro do Tanar, que Hashem, de fato, ele deseja que os homens venham ao arrependimento. E para provar isso, eu gostaria de trazer algumas fontes dentro da Torá. Por exemplo, Deuteronômio, Devarim, capítulo 30, verso de número 1 e verso de número 2. E te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Eterno teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo o que te ordeno hoje. Nós estamos percebendo aqui um texto em Devarim, capítulo 30, Deuteronômio, capítulo 30, onde a própria Torá prevê um futuro dos Benei Israel, do povo de Israel, o povo judeu, se desviar da Torá, e a própria Torá, em Deuteronômio, capítulo 30, mostra o caminho de voltar, fazer techuvá, se arrepender e voltar a guardar aqui a Torá. E aqui nós podemos abrir um parênteses para dizer que para o povo judeu fazer a vontade de Hashem, não precisa aceitar o fulano, o ciclano que morreu em tal lugar, de maneira nenhuma. A própria Torá, ela dá o caminho. Basta o povo judeu fazer techuvá e guardar as mitzvot, os mandamentos do Eterno. Então podemos dizer que a porta do arrependimento está aberta, e essa é a vontade de Hashem. Por exemplo, uma outra base bíblica. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fica bem evidente para nós que Hashem, ele ama o arrependimento.
Então, quando o homem se arrepende de seus pecados e ele volta para Hashem, de fato, os seus pecados são perdoados. Então, dentro dessa perspectiva, dentro desse tema que nós estamos tratando aqui, a porta do arrependimento está aberta, nós estamos percebendo que a própria Torá mostra que a porta está aberta desde que o homem se arrependa de verdade. Percebemos aqui em 2 Crônicas 7,14 que a maneira de receber perdão é o arrependimento, é voltar a guardar a Torá. Então, sem sombra de dúvida, a porta do arrependimento está aberta. Agora, o que dizem os profetas? Quero trazer aqui o profeta Ezequiel falando sobre esse tema arrependimento. Está escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então fica bem claro para nós que Hashem, ele está comunicando a sua palavra ao profeta Ezequiel para ele alertar os homens, o ímpio, ao arrependimento. E com isso nós entendemos que a porta do arrependimento, ela está aberta. E que tal nós refletirmos hoje e nos arrependermos dos nossos pecados, daquilo que desagrada a Hashem, daqueles comportamentos que muitas vezes nós temos no nosso dia a dia, no nosso convívio social. Que tal nós nos arrependermos e voltarmos a praticar as mitzvot? Na ocasião, nós, Benei Noach, as 7 leis e as suas derivações. Queridos, decidi trazer aqui essas bases da Bíblia para nós percebermos que esse tema ele é fundamentado tanto na Torá como nos profetas. A porta do arrependimento, de fato, está aberta. E fica bem evidente para nós, meus queridos, que Hashem, ele sempre abre a porta do arrependimento para os seus filhos. Interessante demais. Isso mostra que Deus, ele nos ama. E sendo assim, a evidência, ela está muito clara que apesar de Hashem aplicar o juízo no Egito, ele vai dar a oportunidade, já fazendo o link agora desse tema com a nossa paraxá, fica muito claro para nós que apesar de Hashem aplicar o juízo na terra do Egito, nós vamos perceber que ele dá a oportunidade para o faraó se arrepender. Então eu quero trazer aqui algumas palavras dentro desse tema, a porta do arrependimento está aberta. Eu gostaria de trazer aqui uma palavra do Rebbe de Lubavitch, na sabedoria do Rebbe, todo dia, à luz dos ensinamentos da Torá. Então, repare bem nas palavras de sabedoria do Rebbe de Lubavitch. O fato de Deus avisar o faraó que seria castigado por desobedecer às exigências de Moshe significa que a porta para o arrependimento ainda estava aberta. É verdade, diz aqui o Rebbe de Lubavitch, que Deus tinha endurecido o coração de Faraó, transformando-a numa pessoa obstinada. Agora olha o que o Rebbe nos traz. Mas isso só significava que era mais difícil de se arrepender. Agora veja bem, olha que interessante esse ponto. Se o faraó tivesse reunido força interior suficiente para obedecer à consciência, teria deixado os judeus saírem do Egito. E assim, ele poderia ter poupado a si mesmo e a todo o povo do seu país de toda a ruína. Sabedoria
todo dia à luz dos ensinamentos do Rebbe de Lubavitch. Então, olha que interessante. O que nós estamos aprendendo aqui? Que, mediante aos ensinamentos do Rebbe de Lubavitch, Deus, de fato, ele endureceu o coração de Faraó. Mas isso só significa, nas palavras do Rebbe, que era mais difícil dele se arrepender. Não que a porta estava 100% fechada, até porque Hashem mandou Moshe ir lá. E o Rebbe nos traz aqui um ensinamento maravilhoso, que se o faraó colocasse força interior suficiente, de fato, ele deixaria os judeus irem e não traria todas aquelas coisas maléficas para a sua nação. Nesse sentido, eu trago aqui mais um reforço para essa temática. As portas do arrependimento estão abertas. E com base nisso, queridos, nós entramos agora na nossa paraxá. Como começa a paraxá? Vamos ler aqui então na Torá, Shemot, Êxodo, capítulo de número 10, verso de número 1. Como começa essa paraxá? E disse o Eterno a Moisés: vai ao faraó, pois eu fiz endurecer o seu coração e o coração dos seus servos por meus milagres entre eles. Olha que interessante, queridos. Vamos ler aqui no Rumash este verso. Vamos ler aqui em Shemot, capítulo 10, versículo de número 1. Está escrito: Deus disse a Moisés: vem ao faraó, pois eu obstinei a ele e a seus cortesões, para que eu demonstre esses meus milagres no meio dele, e para que conte a seus filhos e netos como ridicularizei os egípcios e fiz meus sinais milagrosos entre eles. Então olha que interessante. A própria Torá, ela está nos dizendo que Hashem, ele disse para Moshe: venha ao faraó. O Rashi, um dos maiores comentaristas da Torá, quando ele explica o versículo 1, o Rashi, ele diz que esse termo, venha ao faraó, tem um complemento. Venha ao faraó e advirta-o. Nesse sentido, Moshe, segundo o Rashi, ele deveria ir ao faraó e exortá-lo de todo mal. E nós sabemos, pela leitura do texto da Torá, que de fato Moshe exortou o faraó. O próprio texto, ele vai nos dizer, dentro da paraxá, que o faraó estava com o coração duro e precisava, sim, queridos, ser de fato exortado. E agora eu quero trazer aqui um questionamento do Rumash. O Rumash nos pergunta: por que a Torá não manda Moshe ir? Olha que interessante isso daqui. Mas a Torá diz para que ele venha. E essa é a pergunta do Rumash. Por que a Torá não manda Moshe ir, mas vir ou venha ao faraó? O próprio Deus falou para Moshe: venha e não vai ao faraó. Qual é a ideia aqui? A ideia é que Deus, ele está chamando Moshe. Deus está dizendo, em outras palavras: me acompanhe, Moshe. Sendo assim, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, estava acompanhando Moshe em todo esse processo que estava acontecendo ali na terra do Egito. A Torá diz em Shemot, capítulo 10, verso número 1. Êxodo, capítulo 10, versículo 1. Deus disse a Moshe: venha, e não vai. Venha, a ideia de um convite
de Hashem estar chamando Moshe para ir ao palácio do faraó. A ideia aqui é muito linda. Deus está conosco. Ainda que estejamos em um Egito, ainda que estejamos em um sistema totalmente corrupto, Hashem está conosco. Essa é a ideia da Torá, o Eterno chamando Moshe para ir junto. E lógico, a ideia é bem clara, Deus está com Moshe. Queridos, o Humash, ele vai esclarecer ainda mais para nós esse versículo. Então o Humash, ele responde essa pergunta: por que Deus disse para Moshe, venha e não vai? Então eu quero trazer aqui o Humash para nos ajudar na compreensão de Êxodo capítulo 10, versículo 1. O Zohar observa que Deus não mandou Moshe ir ao faraó. De fato, quando lemos a Torá, Deus não mandou Moshe ir, e sim vir, venha ao faraó, querendo dizer, vem comigo ao faraó. Então o Humash, ele confirma esse pensamento que nós estamos desenvolvendo. O Humash está dizendo que essas palavras, venha ou venha ao faraó, significa que Deus estava dizendo para Moshe, venha comigo ao faraó. Evidente, Deus está acompanhando Moshe. Isso ocorreu, diz o Humash, porque a partir da 8ª praga, Deus começou a enfraquecer o próprio faraó, a destruir o seu poder. Para fazer isso, diz o Humash, era necessário confrontar o faraó na sede do seu governo. O lugar, queridos, o qual ele obtinha e impunha sua influência nefasta. Isso significa não só ir à sala do trono, onde Moisés estava cansado de frequentar no passado, mas também enfrentar o faraó espiritualmente, na profundeza do seu mal, quando Deus mostrou a Moisés a fonte espiritual do poder maléfico do faraó, diz o Humash. Ele teve medo de aproximar-se dela. Portanto, Deus lhe assegurou que o acompanharia e o ajudaria a vencer o faraó. Então fica muito claro para nós que havia muito mal envolvido nessa libertação dos Benei Israel. Havia muita maldade envolvida na redenção dos Benei Israel. E Hashem, diz o Humash, mostrou isso para Moshe. E de fato, a informação que temos pelo Humash é que isso trouxe medo em Moshe. Então por isso que a Torá vem em Shemot, capítulo 10, Êxodo, capítulo 10, versículo 1, e nos diz que Hashem disse a Moshe, venha ao faraó, querendo dizer, Moshe, você pode estar com medo, mas eu, o Todo-Poderoso, estou chamando, venha comigo. Em outras palavras, eu estou com você, Moshe. Então, o Humash, ele explica claramente para nós o porquê Hashem disse, venha ao faraó e não vai ao faraó, para mostrar que ele, Hashem, estava com Moshe. Repare bem, Deus, ele iria entrar com Moshe dentro do palácio do faraó. A ideia aqui, venha ao faraó, nos ensina também que todo mal, todo sistema de faraó vai ser confrontado e Deus está com Moshe. Semelhantemente, nós estamos em um sistema, estamos em um Egito, e nós muitas vezes nos abalamos emocionalmente, olhamos para o externo e deixamos o externo tomar conta da nossa alma, do nosso coração. Mas é importante nós sabermos que Hashem está chamando, está convocando os Benei Noach para confrontar
todo o mal espiritual e vamos, como dizia o Rebbe de Lubavitch, trazermos a morada de Hashem aqui para a terra, praticando as mitzvot, trazendo a Torá para a nossa nação. Queridos, pensando nesse tema de arrependimento, já que nós estamos falando aqui desse termo que as portas do arrependimento estão abertas, para termos um arrependimento genuíno, meus queridos, nós precisamos, de fato, confrontar o mal na raiz. Então, se nós realmente... Esse tema aqui ele é muito interessante, porque nós vamos perceber que Hashem, ele manda Moshe exortar o faraó dentro do palácio, dentro da sede, dentro do lugar mais maléfico do Egito, da onde saíam as ideias. E Hashem manda Moshe ir lá. E nesse sentido, aqui tiramos uma outra lição. Daqui nós aprendemos que para termos o arrependimento genuíno, nós precisamos confrontar o mal. Moshe foi lá confrontar o mal. E na sede. E nós temos que confrontar o mal, o pecado, na raiz. E sobre esse contexto, sobre arrependimento, que as portas do arrependimento estão abertas, e nós aprendemos que Deus é com Moshe para exortar, limpar todo o mal, nós podemos perceber também essa verdade no nosso contexto pessoal. Então o Humash, ele trazendo um pouco essa ideia do arrependimento, que para termos um arrependimento genuíno, nós precisamos de fato confrontarmos o mal na raiz. Então o Humash, ele nos diz, no âmbito pessoal, quando vivemos nossas próprias redenções individuais, que coletivamente conduzirão à redenção final e geral, também devemos seguir esse processo dual de elevação e eliminação. Isso significa que precisamos distinguir os aspectos da nossa existência que, em essência, são neutros e podem ser levados à santidade daqueles que não podem. Por exemplo, alguém que sente o ímpeto do desejo por algo proibido pela Torá tem de discernir o poder do desejo, que pode e deve ser reorientado para a santidade do objeto proibido do desejo, que precisa ser eliminado da sua vida. Em outras palavras, eu e você muitas vezes somos colocados e estamos inseridos em um contexto onde dentro dos nossos corações nascem desejos pecaminosos que vão contra os ensinamentos da Torá. Então o Humash, ele está dizendo para nós aqui que nós precisamos parar, analisar aquele convite, aquele desejo que vai contra a vontade da Torá, e nós precisamos sermos reorientados pela Torá e cortar esse mal pela raiz. Sendo assim, o arrependimento, ele precisa confrontar o mal na raiz. Moshe, ele foi na sede. Moshe, ele foi na fonte. Moshe foi na raiz, ele foi direto ao faraó, porque era de lá que todas as ideias, todo o sistema maléfico que faria com que os egípcios praticassem idolatria, praticassem atos e comportamentos discordantes da Torá, então Moshe foi confrontar a raiz. E trazendo para um âmbito pessoal, o Humash está nos ensinando que muitas vezes nós precisamos ir na raiz do problema, ir na raiz do pecado, ir na sede do faraó, analisarmos, pararmos, pensarmos
e reorientarmos esse desejo interno dentro de nós. E essa reorientação é a luz da Torá, e tão logo nós cortarmos o mal pela raiz. Então nós podemos entender e perceber dentro dessa temática que nós estamos estudando que realmente a porta do arrependimento ela está aberta. Nós já percebemos isso no início desse estudo, onde trouxemos aqui várias bases bíblicas, onde nós aprendemos que a vontade de Deus é que o homem se arrependa. Porém, dentro desse processo do arrependimento, nós precisamos cortar o mal pela raiz. Então o Rumash, ele continua com as seguintes palavras: aqui devemos tomar como modelo a maneira pela qual Deus mandou Moisés aniquilar o faraó, atacando violentamente seu ponto fraco e combatendo o mal na raiz. Cada um tem seu faraó. Você tem o seu faraó particular, um aspecto da existência onde a oposição à santidade é mais intensa. Então o faraó, aqui trazendo para um âmbito pessoal, o faraó representa aquela inclinação para o mal. É contra ele que devemos dirigir nossa principal investida. Depois que esse faraó for vencido, os outros obstáculos da vida terão o mesmo destino. E continua o Rumash: não precisamos temer esse faraó interior, esse mal que muitas vezes deseja que nós quebramos os valores e os princípios da Torá. Não precisamos temer esse faraó. Assim, como o próprio Deus acompanhou Moisés ao aposento do faraó e lutou contra ele, podemos pedir a Deus que acompanhe nosso Moisés interior na batalha contra nosso faraó interior e o ajude a destruí-lo. Então o Rumash, parafraseando aqui o Rumash está nos dizendo que existe aquela alma animal dentro de nós que tem desejos, que tem tendências maléficas para ir contra aquilo que é o plano divino. Na ocasião, nós, Benei Noar, as 7 leis e as suas derivações. Então, trazendo essa paraxá para o âmbito pessoal, nós percebemos que nós temos, muitas vezes, entre aspas, esse faraó interior que quer fazer o mal. Porém, nós temos também um Moshe interior, claro, tudo isso metaforicamente falando, que deseja fazer o bem. E nós não podemos ter medo do nosso faraó interior, porque assim como Hashem, ele foi com Moshe lá no palácio, Hashem está conosco para nós vencermos o faraó interior, que representa toda a maldade, tudo aquilo que é contra os ensinamentos da Torá. Então, Baruch Hashem por isso, e que possamos verdadeiramente vencer esse faraó interior, trazendo já aqui para um âmbito pessoal, na aplicação pessoal. Somos filhos de Deus, e do mesmo modo que pais amorosos procuram satisfazer os desejos dos filhos, Deus satisfaz as necessidades de todo ser vivo. Quando rogamos a Deus que nos livre dos problemas que nos oprimem ou nos distraem da persecução dos nossos objetivos divinos, Ele naturalmente se apressa em auxiliar-nos. Então o Rumash está dizendo que nessa luta contra o pecado, de forçarmos, de colocarmos força em um verdadeiro arrependimento, de lutarmos contra o faraó interior, o Rumash está dizendo para nós que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Assim como Hashem foi com Moshe lá no faraó, Hashem está conosco, Deus está conosco e Ele vai nos dar força para nós vencermos todo esse mal.
tudo aquilo que vai contra a vontade da Torá. Então precisamos de fato confrontar o mal na raiz. O processo do verdadeiro arrependimento passa por esse caminho. Por fim, se Deus busca libertar-nos dos nossos apertos e distrações pessoais, quais distrações pessoais estão acabando com a chama divina dentro de você? Com certeza, Ele também se empenha para redimir-nos coletivamente dos apertos e das distrações do exílio divino. E, portanto, nosso dever suplicar a Deus que dê fim ao nosso exílio existencial e anuncie a redenção messiânica definitiva. Que grande lição! O Rumash, ele está nos trazendo aqui. É muito interessante, porque para nós, de fato, passarmos no caminho do arrependimento, nós precisamos confrontar o mal pela raiz. E só fortalecendo essa ideia, de fato, as portas do arrependimento, elas estão abertas. Não tenhamos dúvida disso. E de acordo com a paraxá que nós estamos estudando, o Moshe, ele foi no palácio do faraó confrontá-lo. Isso significa que o mal foi confrontado na raiz. Ponto 2. Hashem disse: venha ao faraó, dando a entender que ele estava com Moshe. Sendo assim, nós precisamos guardar essa mensagem. As portas do arrependimento estão abertas, porque Hashem, ele exortou o faraó por várias vezes. Ponto 2. Nós precisamos entender que Hashem, ele vai nos acompanhar e vai nos ajudar a lutarmos contra esse mal. E ponto 3, nós precisamos confrontar o mal na raiz. Olharmos para nós, identificarmos a raiz e sermos reorientados pela Torá e, de fato, passar o machado nesse mal. Baruch Hashem. O Rebbe, ele falando sobre essa questão do arrependimento, ele diz que nunca é demasiadamente tarde para o arrependimento. O fato de Deus avisar o faraó, diz o Rebbe, o fato de Deus avisar o faraó que seria castigado por desobedecer às exigências de Moshe significa, presta atenção, que a porta do arrependimento ainda estava aberta. É o que diz aqui o Rebbe de Lubavitch, a sabedoria todo dia. Então, de fato, as portas do arrependimento estavam abertas. Já vimos aqui no Rumash, agora o Rebbe de Lubavitch, ele traz para nós essa informação. É verdade que Deus tinha endurecido o coração de Faraó, transformando numa pessoa obstinada, mas isso só significava que era mais difícil para ele se arrepender. Se o Faraó tivesse reunido força interior suficiente para obedecer à sua consciência, teria deixado os judeus saírem do Egito. Então o Rebbe diz que se o Faraó tivesse colocado alma, força, ele conseguiria ter deixado os Benei Israel saírem. Queridos, e de fato, nós vamos perceber que o Faraó ouviu a mensagem da 8ª praga, que era a praga dos gafanhotos, e ele não se arrependeu. A Torá diz, em Shemot 10:11, em Êxodo 10:11, foram expulsos da presença do faraó. Enfim, Moshe, ele foi expulso da presença do faraó. Ficou claro aqui que até esse momento o faraó estava com o coração duro e não se arrependeu. E dessa paraxá, nós trazemos aqui lições para as nossas vidas. Nós estamos aproveitando a porta do arrependimento? O que nos prende ainda?
quais pontos e quais áreas da nossa vida precisamos ser reorientados. Nós aprendemos aqui nessa paraxá de Bo, venha, que Hashem, ele disse a Moshe, Êxodo 10:1, venha ao faraó, dando a entender que Hashem estava com Moshe. E quando nós falamos que a porta do arrependimento está aberta, significa que Hashem está nos dando oportunidades. E quando nós vamos para o mal, vamos identificar aonde está a raiz, assim como Moshe foi lá no palácio do faraó, lá na raiz para confrontar o mal, o arrependimento, ele passa também pela identificação do mal. Devemos olhar para nós, devemos identificar o mal, devemos confrontar o mal na raiz, assim como Moshe confrontou o faraó lá no palácio, da onde saíam as maldades para todo o Egito, contradizentes da Torá. Precisamos confrontar o mal na raiz. Que áreas nós precisamos melhorar? Eu quero concluir dizendo e lendo aqui a sabedoria do Rebbe. As lições para nós são as seguintes. Primeiro, não importa quão distanciados possamos sentir que estamos de Deus, e até mesmo quando parece que Ele fechou as portas para nós, nada pode impedir nosso esforço sincero para retornarmos a Ele, a Hashem. Este aparente distanciamento existe unicamente para nos inspirar a tomar uma resolução mais profunda e poderosa. Segundo, por mais longe que uma pessoa parece estar de Deus, nunca devemos perder a esperança por ela. Com amor e amizades verdadeiras, podemos encorajá-la a corrigir sua trajetória e, com a ajuda de Deus, ela voltará ao seu caminho verdadeiro e divino eu interior. Então, olha que interessante. Concluímos aqui, então, dizendo que as portas do arrependimento estão abertas. É a lição, uma das lições da paraxá de Bo. O arrependimento, ele passa pelo processo de cortar o mal pela raiz. Moshe confrontou o faraó na raiz, lá no palácio dele, onde saía as ideias, as ideologias idólatras, contradizentes da Torá. Moshe sabia que as portas do arrependimento estavam abertas, porque Deus mandou ele ir ao faraó. Moshe entendeu que Deus queria que o pecado, que o mal fosse confrontado na raiz. E ponto 3. Hashem estava com Moshe. Que possamos refletir nessa mensagem, que possamos realmente entendermos que as portas do arrependimento estão abertas. Precisamos identificar o mal, precisamos passar o machado no mal, sermos reorientados, como diz o Rumash, pela Torá, e passarmos a espada nesse mal que muitas vezes nos levam para caminhos distantes da palavra de Deus. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, as portas do arrependimento estão abertas.